São Paulo comparece a esse local de cultura para que possa se transformar num memorial que tem um significado de que o que aconteceu aqui não pode mais acontecer nesse país. Eu digo isso como advogado de mais de 500 perseguidos políticos e que também aqui tive preso por algumas horas e que aqui vim muitas vezes como advogado. Portanto, é extremamente emocionante. Imagino como será para aqueles que padeceram as violências aqui, que é o caso da CIM, que é o caso do Ivan, que é o caso do Scavone, do Natalino. Cadê o celular? Eles foram pessoas que aqui estão, O Moa. O Moacir. e que aqui estão para reconhecimento deste local. Estão também 2 peritos que nós convocamos para que fizesse um levantamento do local, para que pudesse instruir o processo na Comissão Nacional da Verdade. É inaceitável que um centro de tortura e de extermínio, que foi isso aqui, pela qual passaram 5 mil, Por aí, ou mais. um número incrível de pessoas mortas, eu acho. Pelo menos 52 pessoas mortas. Eu tenho um levantamento aqui entre mortos aqui na tortura e executados em ações de rua, chega a 60. Estão aqui os indicados que passaram por aqui, passaram 8 meses, 9 meses de tortura. Então é muito importante e é excelente que 2 secretários de governo estejam aqui, porque essa questão do tombamento, esse centro de extermínio é absolutamente necessário. E a Comissão Nacional de Verdade vem somar a Comissão Estadual de São Paulo e a Comissão Municipal para que efetivamente os secretários levem ao governador essa nossa solicitação. Meu colega Zé Carlos Dias esteve com o governador faz poucos dias e é nesse espírito de somar os que já estiveram aqui para que São Paulo possa ter esse lugar de lembrar. Sem nenhum exagero, talvez esse tenha sido o maior centro de tortura e de extermínio no Brasil durante Nós estamos aqui, eu, o Marcelo, o Gustavo, que pediu que nós estivéssemos aqui e acompanhássemos a comissão e, evidentemente, que nós sabemos da importância do ato, do pedido, do pleito formulado, porque uma sociedade que não preserva a sua memória, ela corre o risco de incorrer nos mesmos erros. Então, preservar a memória, cultuar, é reverenciar a cidadania, né, é evoluir, aperfeiçoar a cidadania. E nós estamos aqui para acompanhar esses trabalhos. Sabemos do pleito, existe um procedimento em andamento e nós vamos, evidentemente, encaminhar isso às instâncias depois competentes para decisão, para avaliação deste pedido que é aqui formulado e sobre o qual nós temos ampla sensibilidade, o governador está sensível, é uma questão simplesmente de avaliação no momento. Para saída, ali, ó, tinha carceragem ali e carceragem aqui. Eu fiquei numa celinha ali que hoje já não existe mais, porque foi reformado. E só quem passou aqui é que pode dizer exatamente do que se trata. Então eu acho que o governador Alckmin, que é uma pessoa sensível, e os seus secretários, eu acho que tem tudo para atender o pedido das comissões, da Comissão Nacional, Estadual, Municipal de São Paulo. E eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer pelos brasileiros que, por se opor ao regime na época, como eu, como o Ivan, como muitos outros estiveram aqui e nós saímos vivos. Né? Um pouco baleados, mas estamos vivos, né? Nós estamos vivos. Mas teve pessoa que perdeu a vida aqui. E não perdeu a vida assim, em luta de rua, em tiroteio de rua, não. Perdeu a vida desarmado, amarrado, pendurado, massacrado, defenestrado aqui dentro, como eu vi. Eu vi e eu sofri. Então, esse memorial é muito importante para a história do país, para o resgate
não só nossa, né, mas da própria vida do povo brasileiro. Eu acho que o governador vai fazer um grande acerto, os senhores que são secretários de segurança da cultura, atendendo o pedido da comissão. A comissão tem agido de uma forma serena, as comissões, né, de uma forma serena, não estamos radicalizando nada, estamos ouvindo, calma, mas a história é muito feia. Então, mostrar um pouco disso ao povo faz bem, para lavar a alma. Gilberto Natalini, esse lugar aqui, ele era um verdadeiro inferno, né? Não só para nós que passamos aqui, que fomos torturados, mas para a população em volta, porque as salas de tortura, como por exemplo aqui, era exatamente como aquilo ali. Um vitrô separava a sala de tortura onde nós fomos torturados do espaço circundante. As pessoas viam a gente ser torturado, viam ser carregadas, as pessoas por aqui quebradas, né, de tortura. E eu via dia e noite os gritos de tortura. Não era uma coisa que acontecia em algum período, era o dia inteiro. Trocavam as pessoas e continuava aqueles gritos de horror. Então, em nome do respeito a essas pessoas, isso aqui tem que ser exorcizado quase, tirando essa característica de tortura, porque o que aconteceu aqui, né, foram 50 e poucas mortes que aconteceram aqui, né, no período do USTRA, que vai ser iniciado o processo aceito pela Justiça no dia 9, 10 e 11, vão ser as primeiras testemunhas de acusação, aqui era um reino do horror. Então isso daqui não pode ficar parado como se fosse mais um espaço. Para vocês terem uma ideia de como isso é sério, esse prédio da delegacia ele foi descaracterizado, onde eram as celas, onde eram salas de tortura, foi descaracterizado, você não vê nem vestígio. Agora esse prédio aqui, ele está vazio, e vocês não conseguem imaginar por que está vazio. Está vazio porque as pessoas que trabalham aqui ouvem fantasmas, porque sabem da história. É só perguntar para qualquer um dos funcionários daqui da delegacia, e eles contam que ouvem gritos, que veem pessoas ensanguentadas passando, porque isso é uma coisa presente, não só para nós que passamos, mas pelas pessoas que estão aqui trabalhando, que sabem dessa história. Aqui morreram pessoas nas salas de tortura, morreram executadas, morreram pessoas que foram trucidadas, basta olhar as fotos que eles mesmos tiravam para justificar a morte. Você pega a foto do meu pai que foi assassinado aqui, está irreconhecível, está totalmente deformado de tanta tortura. Isso é a demonstração de uma arrogância muito grande que a gente tem que marcar com a transformação desse prédio em memorial, marcar como sendo uma rejeição da sociedade democrática, republicana, de que nós não aceitamos a tortura. Só dessa forma, marcando dessa forma, a gente pode dizer que a sociedade brasileira não aceita a tortura, não aceita golpe de Estado, não aceita a brutalidade que aconteceu. Inclusive para a gente exorcizar da própria polícia essa característica que todo mundo tem na polícia, na civil e militar, como sendo torturadores. Mas nós não podemos ter isso com essas pessoas que não tem nada com esse passado. Aqui, só para vocês terem uma ideia, morreram aqui, além do Herzog, isso aqui é um policial, o tenente José Ferreira de Almeida. Morreu 2 meses antes do Herzog. Ele morreu aqui dentro, na mesma sala, nas mesmas condições. E pela foto dá para perceber que ele está em pé, ele não foi enforcado, está em pé. Ou seja, é uma farsa isso. Agora, morreu o tenente José Ferreira de Almeida, morreu o coronel José Maximino de Andrade, e depois morre também o Manuel Feofilo em janeiro de 76. Ou seja, isso não é uma coisa pequena, é muito grande. A gente tem que fazer isso daqui, ser transformado, primeiro tombado para não descaracterizar mais, e transformado num memorial às vítimas. Nós temos que fazer aqui uma referência dizendo que essas pessoas passaram por aqui, que elas foram assassinadas, que deram a vida pela democracia que nós estamos vivendo agora. E só tem um jeito, que é o tombamento, que está no CONDEFAT, que a gente acompanhou, nós da Comissão Estadual da Verdade apoiamos o CONDEFAT no processo de inspeção para julgamento, está para ser julgado. Agora, não adianta julgar, fazer o tombamento e ser uma delegacia tombada, senão atrapalha a própria delegacia. Fazermos a transformação disso também no memorial
de luta contra a tortura, o que for, que é o que foi sugerido numa audiência pública lá na Assembleia Legislativa, da nossa comissão. Transformar isso aqui num espaço de memória, como é o Memorial da Resistência, que qualquer coisa que aconteça no país, as câmeras das televisões vão para lá, porque aquele ali é com certeza o melhor e o pior, que é o único memorial que a gente tem, que foi construído, muito bem feito, muito importante, e as pessoas se reportam aquilo lá como sendo um local de tortura, de prisão, de assassinatos, que lá também foi, mas aqui foi pior. Esse, com certeza, como o Paulo Sérgio falou, com certeza foi o mais importante que teve, o maior, teve mais tempo em operação. Então, o que a gente faz aqui, hoje, é fazer uma declaração de que isso aqui é um espaço de memória e que deve ser transformado em memorial para marcar para as futuras gerações que isso daqui aconteceu, primeira coisa, aconteceu, que é imperdoável o que aconteceu e que não pode mais acontecer, nem aqui em lugar nenhum. Mais do que isso, só rapidamente, eu falou da vizinhança, preciso lembrar que ali onde hoje tem esse prédio, havia um prédio menor e as celas que eram aqui, as pessoas daquele prédio viam as celas. Embora havia uma abertura em cima. Embora descaracterizadas, é possível perfeitamente que elas mantenham a divisão ali. Então é possível perfeitamente a gente identificar onde era a cela forte, onde era o X1, X2, X3, o X4, o X5 e o X6, que era o especial das mulheres, a porta de ferro, né? E aquele prédio as pessoas viam a gente ali nas salas, né? Então, além do tombamento, eu acho que para uma segunda etapa seria importante a reconstituição do que for possível reconstituir, né? Com a memória coletiva de todos nós que passamos. Aquelas celas, por exemplo, todos nós que fizemos lá, se a gente for lá agora, cada um vai identificar. Eu estive lá com a Darcy lá, identifiquei plenamente a solitária, onde eu fiquei 3 dias, depois semanas, enfim, né? Então, eu acho que é isso, esse espaço é fundamental e é um símbolo, na minha opinião, um símbolo mais importante, expressivo e macabro da tortura. A organização VPR, e por situações dos que estiveram aqui, em determinado momento, um dos companheiros foi obrigado, sob tortura, a indicar o meu nome e onde eu residia. Com uma denúncia, com uma informação que eles passaram a deter, que através da minha pessoa eles teriam condições de encontrar o comando da VPR em São Paulo. E através do comandante da VPR em São Paulo, o Yoshitani Fujimori. Depois de 15 dias de tortura diretas, aqui nessas salas de cima, pelas 3 equipes, diariamente, eu tenho 80 depoimentos em 30 dias. 30 dias de tortura, 80 depoimentos. Mas o fato que eu quero registrar, porque a certeza que eu fui autoridade de comissão municipal, na verdade, procurado colocar, mas um fato principal que começou a aflorar era a questão do financiamento que todos os membros da repressão, eu vou me referir àqueles que comandavam aqui, em primeiro lugar, o brilhante Ustra e as 3 equipes que se revezavam nas torturas e nas apreensões, o capitão Albernaz, o delegado Otávio e o delegado José João Vettorazzo. O que eu quero registrar é que no dia 15 de dezembro de 70, alguns aqui conhecem o fato, o Yoshitani Fujimori, que era o comandante da VPR de São Paulo, ele foi baleado aqui na Vila Mariana, na Praça Santa Rita de Cássia. Eu estava num xadrez aqui embaixo, outros companheiros da VPR estavam aqui em salas. E a viatura, ela encostou aqui, uma C14, e eu fui avisado que era para me colocar uma bermuda, uma camiseta, que eu viria fazer o reconhecimento. Nesse ínterim,
eles chamaram dois militantes da PPR, que estavam aqui, o Biratan de Souza e o Valderi Antunes. Eles desceram e eu fiquei aguardando a minha chamada. Eles verificaram que era efetivamente o que eu estava fazendo, baiado, mas que ele estava vivo. Eu fui dispensado dessa verificação. Agora, o fato que eu quero relatar, eu tenho relatado como extremamente grave, não que os outros não sejam graves, qualquer situação. Eu tive, da montagem do meu processo de DLC, casualmente, 3 grades de presos no período que eu estive aqui. No período de 20 de novembro de 70 a 19 de dezembro de 70, as grades apontaram mais ou menos 50 presos aqui. Entre os notórios, os estudantes, os arquitetos, os professores, os operários, os estudantes. E aí o que mais eu tenho contido, não contei. Agora, em função desse fato de que se revela contundentemente da colaboração dos empresários no pagamento, porque não era um financiamento, pelo que eu percebi aqui, era um pagamento a cada morte importante ou cada prisão importante. O que eu afirmo, porque eu estive aqui, que do dia 5 para o dia 6 de dezembro de 70, houve aqui, no período da noite, uma grande festa. Era incomum tanto o movimento de veículos, viaturas, vivas, tiros para cima, mas eu permaneci no meu xadrez. Durante o período da noite, as pessoas que participavam visitaram o xadrez. Eu fui visitado e, de alguma forma, sendo instado para dizer se não tinha mais nenhum comandante ou um militante para apontar. Evidentemente que eu não apontei, eu reconheci todas as participações, ligações, mas, efetivamente, ele foi morto por um esquema oriundo do Cabo Anselmo. Mas o que eu quero ressaltar é que durante essa noite, essa festividade, eu ouvia pelo barulho, os vivas e etc., e as pessoas que me visitavam, que vinham aqui para fazer a festa. De manhã, às 6 horas da manhã, na hora do café, o carcereiro, o cabo da aeronáutica, o pessoal que eu conheço por risadinha, ele me retirou do meu xadrez, aí para confirmar o que eu estava ouvindo à noite, ele me retirou da cela para que eu viesse aqui no pátio, fazer a limpeza, a sujeira que eles tinham feito, garrafas, copos, bandejas, todo tipo de resíduo dessa festa. Eu não vou detalhar mais fatos, porque eu fui obrigado a limpar um tanque que existe até hoje, mas estava ali até pouco. Estava. Porque eu não tinha condições de fazer a limpeza, porque eu estava com as mãos machucadas e eu mal me conduzia em pé. Aí eu fui lá limpar o tanque, tinha todo tipo de sujeira, etc. Aí eu me atrevi a perguntar para o carcereiro, mas afinal, que festa foi essa? Não, a festa do seu comandante. E veio muita gente. Eu falei, mas e que movimento foi esse? Ele falou, veio muita gente graúda aqui. Eu falei, mas graúda, coronel, todo mundo. Aí eu falei, mas fazer o quê? Fazer a festa? Não. Ele falou assim, pôs a mão no bolso, até eu recebi o meu. Então, eu tive a confirmação que aqueles que estiveram aqui de festa, eles vieram aqui para os pagamentos a cada um deles que participou naquela época. Eu estou me referindo especificamente à morte do Yoshitami Fujimori. Então, presidente, eu tenho me torturado todos esses anos por não ter tido a oportunidade de revelar, mas a Comissão, na verdade, está oferecendo. É evidente que tem muitos outros detalhes, mas eu só gostaria de dizer, eles fizeram um puxadinho com uma lona amarela, colocaram umas 20 mesas aqui, e aqui eles fizeram essa grande festa.
Eu não presenciei mais nenhuma festa, mas ouvi. A decisão política se vai haver um tombamento ou não. Porque aqui ocorreram duas coisas. Em 1979, alguns dias antes da votação da lei de anistia pelo Congresso Nacional, o então governador Dr. Paulo Maluf cedeu esse terreno para o Ministério do Exército, através de um decreto, que ele chamava de lei. Então, embora tenha havido uma descaracterização desse local, aqui está o decreto, Maluf, para afrontar o povo brasileiro, como é da sua perspectiva. Na véspera da votação da lei da anistia, ele concedeu esse terreno ao Ministério do Exército. E o decreto não foi revogado até hoje. E o grande importante. É porque o decreto tem um processo de 71 da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário que tem as dimensões todas. Isso, Só queria destacar isso. E o que nos interessa, lógico que nós podemos contar todas as histórias mais tristes e macabras sobre que a inconformidade do lugar, símbolo, né, das coisas mais atrozes que aqui aconteceram, continuar funcionando como uma delegacia policial. Isso, agora, essa decisão, o tombamento do prédio, pedido até pelo Ivan, sabe quando foi pedido? Em 2009. Então ele tramita lá no Codefan e tal. Então tem que ter uma decisão política e ação do processo do tombamento, né? Então, aí a gente é obrigado a vir aqui, porque está tudo, as celas que ficam aqui nessa portinha, que esse era o ponto da morte, né? Porque as pessoas, muitas delas eram executadas aqui nesse pátio, ou chegavam totalmente feridas. Aqui dentro dessa delegacia. Então, aqui dentro dessa delegacia, a funcionar porque o pessoal do início funcionava aqui a sala de jornal. Agora, o Vladimir Herzog, aquela cena, aquela fotografia. Eu mesma fui torturada aqui. Isso. Foi aqui, ó. Aqui em cima, nessas duas salas e lá embaixo. Embaixo, na sala grande. Sempre aqui nesse prédio. As celas da carceragem foram modificadas. Aquela principal sala de interrogatório, onde ficava o pau de arara, a cadeira do dragão, a Thaline esteve aqui. Então, tudo isso tem um problema central, né? Então, até uma vez eu fiz uma frase que respeitosamente eu vou usar, é como se dentro das dependências dos campos de concentração ainda funcionasse uma instalação de uma companhia de gás alemã, né? Quer dizer, isso é de uma afronta ao povo brasileiro, isso continuar com uma delegacia de polícia, e toda vez que a gente vem aqui para fazer tombamento e tal, tem que ser afrontado, ser humilhado, ser maltratado, porque eles dizem que aqui nunca funcionou uma unidade de tortura, que aqui nunca foi preso. Esse é o campo mais macabro do Brasil. O senhor entendeu? Então tem uma decisão política, revogar o decreto e falar, aqui não vai ser mais uma instituição policial. É isso que o povo brasileiro quer. Aí virar o tombamento. Você, mesmo olhando para fora, quando fechava, você perdia a noção se estava olhando para dentro ou para fora. E tinha que respirar com muita calma, porque não tinha ar lá dentro, né? E você convivia com aqueles vasos turcos, né, que chama, que ficava dentro da cela. Você dormia em cima daquilo, inclusive, que era tão pequeno, né? Aqui tinha uma passagem, uma porta. Isso aqui foi feito depois, né? Essa parede aqui era aberta e tem uma escada aqui, que agora foi descaracterizada, e você só consegue descer vindo pelo andar de cima. E a sala de tortura fica aqui atrás. Ela hoje é hoje é um depósito cheio de coisa dentro, mas era aqui a sala de tortura. E lá em cima tinha outras duas salas de tortura também. A escada e essa sala estão iguais. Sim, mas a escada até você só tem como entrar descendo. O Herzog foi morto hoje. O Herzog foi provavelmente morto nesta sala aqui e colocado talvez numa cela que tinha aqui, ou talvez lá em cima. A gente não conseguiu determinar ainda. Eu tenho uma pergunta, ao secretário. Eu estou vendo aqui todos esses latas de tinta.
Isso será só para pintura? Porque, como há um processo, eu não tenho nenhuma competência sobre o tombamento de Polefário, mas já que há um processo em andamento, seria desejável que esse prédio não fosse mais descaracterizado. Se fosse só pintura, formidável, a gente adora pintura. Agora, se o secretário pudesse indagar ao responsável por essa delegacia, se há alguma obra em curso, seria desejável que não houvera. Doutor Paulo Sérgio, não é daqui. Isso aqui é um depósito servindo de almoxarifado do DECAP. É só depósito. Não tem nada a ver com a unidade aqui especificamente. Quer dizer, esse pátio funciona como depósito? Ele está como depósito do DECAP. Tá bom. Doutor Paulo Sérgio, o tanque ainda está aqui, ó. Uma ameaça folgar Escavone acima. Para vocês terem uma ideia, aqui eram salinhas de interrogatório onde a minha mãe, ela foi presa numa dessas salas, foi ouvindo ele, meu pai saiu com os procurados aqui em cima. E ela ouviu toda a tortura e ouviu, inclusive, quando retiraram meu pai, já morto, e levaram ali para fora. Então, isso aqui era uma coisa que separava daqui, era esse vitrô. Você chegou a ver seu pai? Sim, morto praticamente na minha frente. Estava na mesma sala, torturado, assassinado. E os jornais anunciaram a acontecer antes de ser morto oficialmente, mas ele só morre à noite, dia 17. Ele resistiu.